Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite tão abençoada que nos deu o Senhor. Estamos com mais um Café com Fé, trazendo aquela programação toda especial para você, trazendo sempre uma palavra, uma meditação, e sempre nós temos entrevistas, e hoje nós trouxemos aqui uma pessoa aqui muito especial para nós, um irmão, um amigo, de juventude, nos conhecemos ali muitos anos atrás, não muitos, irmão, para não pesar demais, alguns anos atrás, aproximadamente 30, 32 anos atrás, e hoje a nossa amizade continuou e também continuamos sendo irmãos e sendo amigos e fazemos a obra de Deus juntos. Está conosco aqui o pastor José Roberto, pastor da Ministério Certo de Justiça, o pastor também é teólogo, conhecedor da Bíblia. Nós vamos marcar um dia aqui para nós trazermos um tema, para nós conversarmos e debatermos um pouquinho e esclarecer algumas coisas, porque eu gosto disso. E eu sei que o pastor também gosta, tá bom? Boa noite, pastor, paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor João. Eu fico honrado com o convite e fico muito feliz por estar aqui. E eu acredito a Deus que isso será muito proveitoso para aqueles que vão nos ver e vão nos ouvir. Glória a Deus, será muito proveitoso, com toda certeza. O pastor aqui vai falar um pouco da sua vida, da sua vida até pessoal, do seu ministério, como se converteu, como conheceu Jesus, como foi a vida antes de Jesus, como é que é a vida pastoral, e vamos falar de muitas outras coisas aqui interessantes. Você já pode compartilhar, eu convido você a compartilhar nessa noite, divulgando, ajudando a divulgar o Evangelho, a Palavra de Deus. Você vai lá no nosso YouTube, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro. Você se inscreve lá no nosso canal e nos ajuda a divulgar o Evangelho também. Estamos no Instagram, você do Instagram também, um abraço. E do Facebook, Pastores João e Simone, é onde nós vamos estar transmitindo direto para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, irmãos, para nós começarmos aqui um bate-papo aqui muito sadio, muito especial com o pastor Zé Roberto. O livro de Salmos, o salmo muito conhecido da igreja, que fala a respeito da união, a excelência do amor fraternal. O Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde tiver a união, aonde tiver o óleo, aonde tiver a comunhão entre os irmãos, aonde tiver o amor de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero começar aqui, não sei se é proibido perguntar, de homem não tem esse negócio não, pastor Roberto? Perguntar a idade, De mulher, a mulher quer esconder. Eu tenho 52 e não tenho, só vou mudar agora em março, já faço 53. Mas o senhor está aproximadamente com 30 e poucos anos, A minha esposa, ela disse que eu nunca envelheço, que ela disse que ele diz que tem 50, mas quando alguém pergunta, ele tem 30. Na verdade, eu tenho 54 anos, entendeu? E assim, minha esposa, então muitas pessoas me conhecem assim, ele não envelhece. 54 Isso anos. É verdade, pastor? A gente conhece o pastor Roberto, não mudou nada, meu irmão. Então, jeitinho. Mas é porque o negro tem esse negócio, Pastor Zé Roberto tem um jeito de menino, não, de rapazinho, assim, Pastor Zé Roberto, eu acredito que, assim como eu, pastor Erivelto, pastor Clóvis, pastor Denis, vários pastores que fazem parte do nosso hall de amigos, que trabalhamos juntos aí nas igrejas, nos projetos sociais da vida, nós temos uma história, cada um de nós temos um testemunho e cada um de nós temos uma história para contar, e essa história ela sempre vem como uma edificação
para a vida das pessoas, né? Quando nós contamos, quando nós... claro que a gente não pode falar tudo que fizemos para não escandalizar as pessoas, mas o importante é falar da transformação que Jesus fez em nossas vidas. O senhor já nasceu num lar evangélico, pastor Zé Roberto? Não, lógico que não. Eu vim de uma família católica porque a minha avó era macumbeira, né, e nós morávamos na casa dela, né? Meu pai levou a gente pequeno para morar na casa dela, e na casa dela, na rua 6, Alvorada 1, era uma casa que tinha, se eu não me engano, 6 quartos. Cada quarto morava uma família. E era muita gente. Era muita gente naquela casa. Agora tu imagina num dia de domingo, todos eles, cada cal na sua casa, e cada cal ligando o som de cada porta. Tomava uma. E quando começava a brigar entre eles, meu irmão, era um Deus nos acuda. Então, era algo terrível ali. E a velha, né, a minha avó, macumbeira, e tinha um quarto só dela, e ali ela fazia as coisas dela ali naquele quarto. E eu me lembro bem que, como Deus trabalha na vida da gente, né, eu ainda não conhecia Jesus, e ali não tinha ninguém que era evangélico, nem ninguém. Né, todo mundo ali era católico, todo mundo ali... O senhor foi o primeiro da família? Que eu saiba assim, até mesmo dos meus parentes, eu fui o primeiro. Eu me lembro que em um determinado momento ali das nossas vidas ali, aconteceu um episódio que eu comecei a perceber hoje, quando eu olho e eu vejo o que aconteceu lá atrás, eu assim, Deus já tinha um chamado para mim ali naquele momento. Né? Eu estava lá, você estava lá e aconteceu uma cena ali que até hoje ficou marcada na minha mente. Meu tio ficou endemoniado e ele queria matar minha mãe. Né? E foi uma briga assim terrível lá. E de repente eu cheguei lá e disse: o senhor não vai tocar nela. O senhor não vai tocar nela. O senhor já era adolescente, jovem. Eu acho que devia ter uns 17 anos. Ele disse: o senhor não vai tocar nela. Aí, assim, numa autoridade, parecia que eu tinha algo dentro de mim. Eu disse: o senhor não vai tocar nela. E de repente ele deixou, né? E ali, vários momentos ali naquela casa ali, né? Eu vi uma manifestação de Deus, no sentido assim de que Deus estava me chamando. Mesmo porque não só Deus, como também o diabo, né? Eu dormia numa sala e de uma vez, dormindo naquela sala, eu senti que um demônio tentou me sufocar, ele queria me matar. Aí eu senti ali, né, que eu, assim, eu não conhecendo Jesus, não conhecia Deus, né, eu clamei, porque muitas das vezes quando eu ia dormir, eu dizia: papai do céu, mamãe do céu, me guarde, me proteja, né? Sempre os avós, os pais ensinavam, né? Papai do céu, mamãe do céu, e sempre quando eu ia dormir eu fazia isso. E valia, porque ele ouvia, né? Eu ouvia mesmo na nossa ignorância, né? Eu sinto que ele ouvia, né? Então, a partir dali eu já vinha, né? Depois que eu me convenci, eu disse: Deus já vinha trabalhando na minha vida, né? Apesar de a gente passar momentos difíceis, eu vi na rua 6, onde a gente morou ali, eu não sei se tu conhece, João, ali embaixo, lá tinha um campo de futebol, onde era uma invasão ali dominava uma boca de fumo ali Antigamente tinha um círculo, tinha um lugar desse circo ali, né? Ali o Ada tomava de conta ali de uma boca de fumo ali, junto com algumas pessoas que a gente conhecia ali, e ali eles destruíram a vida de muitos jovens ali. Através da droga. Através da droga ali, né? E a gente morava ali, né? E eu presenciava aquilo, a gente via... Mas assim, eu nunca senti vontade de ir para droga, entendeu? Eu participei muito com eles, a gente ia lá jogar bola, a gente ia lá fazer as imaginações, brigar, mas a gente nunca se envolveu diretamente lá com eles. Quando a gente estava lá, quem joga bola, né? Às vezes ele jogava bola lá com a gente, mas ele dizia: deixa ali no meu escritório, e ia vender a droga dele. Ele entrava para dentro do mato lá e ia vender a droga dele. Quer dizer, foi praticamente criado nesse meio aí. Nesse meio aí, entendeu? Nesse meio aí. E assim, a gente foi crescendo ali,
a gente vê o Toninho, morava em frente da casa da minha mãe, o Jean, um japonês, morava bem do lado, né? Mais embaixo morava o João Patolino, o Neguinho. Então essas pessoas a gente tinha como... Mas, Zé Roberto, esse pessoal tão vivo ainda hoje, a maioria? Então, eu sempre vejo. Mas naquela época muita gente foi ceifado, entendeu? Mas assim, os que a gente conheceu, que a gente andou, eu ainda vejo por aí, né? Eu vejo o Peixe, né? Alguns se encontraram Jesus. Alguns encontraram Jesus, alguns foram até traficantes mesmo, como o Dom, que andava com a gente, né? Ele virou um traficante lá da Rua 13, né? Bastante conhecido. Também o que morreu, né? Que também estava muito com a gente ali, era o Caixa, né? Não lembro do Caixa, né? Os traficantes mataram ele, mataram a maioria dos irmãos dele. Então assim, a gente vivendo. O senhor teve uma participação bem no mundão aí mesmo, lá conheceu o crime, conheceu muitas coisas erradas dessa vida, pastor? Sim, quando a gente começou mesmo a andar, a gente conheceu o Erivelton, né, que era o Capim, né, e o Tânia CB, né, que a gente começou a vezes, dava 7 horas, 8 horas da noite, a gente subia ali na Rua 6, que estava lá na frente da esplanada, então a gente subia e a gente ia só fazer maldade com as pessoas, bater, dar teçadada nas costas de menino ali, dos caras que saiu bebo lá do Moradinha, ou então que vinham lá daqueles bar lá de cima, a gente pegava, a gente batia, a gente tomava as coisas deles, sapato, roupa, e ali a gente fazia essas malvadezas, né? A gente ficava ali no canto, né? E às vezes quando tinha alguma situação de galera, né? Os menores iam na frente, vão lá, começa a briga que a gente vai. Começa a briga que a gente vai. Às vezes como o Erivelto, o Jovem e o Patolino e os outros ficavam atrás, vão lá, inicia a briga lá, que quando eles virem a gente parte para cima, né? Então a gente sempre fazia isso, entendeu? Eu me lembro que uma vez eu estava ali na Rua 5, né? Eu estava com alguns colegas ali, né? Estavam sentados e de repente ia passando 2 caras subindo ali a Avenida B, se não me engano, a Avenida B, aquela de frente da feira, né? Ia subindo ali e aí o Jovem disse, dá-lhe uma pernada. Eu estava sentado, eu saí, eles iam passando, eu cheguei lá, eu dei uma pernada num, o cara caiu lá no chão, aí depois eles foram para cima, aí ele te bateu muito naquele cara, aí ele foi embora. Quando demorou assim mais ou menos meia hora, lá vem ele com a cavalaria. Ele era policial, cara. Meu Deus. Mano, naquele momento aí saiu todo mundo correndo. Eu não sei se tu conhece ali a Feira Coberta. Tem um muro ali onde tinha aquele lanche ali, aquele lanche na frente. Tem um muro que ele deve ter mais ou menos 5 metros ou 4 metros ali. Tu acredita que eu pulei aquele muro ali para poder escapar? Se eu não tivesse pulado aquele muro, eu e mais alguns, eles teriam pego a gente. Hoje eles pegaram o Mini. O Mini, que lembra do Mini? Pegaram o Mini, bateram tanto no Mini para ele entregar os outros. Né? O Mini, não, eu não sei. O Mini nesse tempo trabalhava lá na Rua 8, uma matriz de construção. Eles ofereceu até tinta para eles. Não, mas queremos os caras que bateram no fulano, queremos entregar eles. E eles, mas eu não conheço. E ele pegou tanta pena naquele dia, entendeu? Mas ele não entregou, entendeu? Mas daquele dia foi um escape de Deus. Uma outra vez também, eu escapei dentro do navio do Dedé. Houve uma confusão tão grande ali, a gente bateu nos caras e a polícia veio atrás da gente, que eu entrei dentro do lanche do Dedé e me escondi atrás da frise. E o cara chegou até lá na frente, saiu perguntando se não fosse o Dedé naquele dia não me entregar, eu teria pego muita peia ali. Pastor Zé Roberto, aí diante dessa vivência, né, que eu também conheço bastante, todos esses lugares que o senhor falou, essa feira da Rua 4 ali, eu vendi muito picolé, muito din-din nessa feira, o Alvoradinha também, nós frequentamos muito, né, aprontamos também muito ali, gostávamos de estar lá dançando, bebendo, usando droga e tudo mais. Aí a sua vida foi encaminhando. Em que momento da sua vida disse agora chega e encontrou a Jesus? Na realidade, eu não tinha nem plano de sair disso, porque a gente não conhecia Jesus, né?
Mas, assim, veio pela dor, pastor? Não, as coisas aconteceram assim muito rápido. Eu me lembro que uma semana antes de acontecer a minha conversão de ir para Jesus, né, eu e o Toninho e o Patolino, a gente tinha uma 12 cano cerrado e naquele dia o Toninho disse assim, ó, tem um cara devendo a gente e ele vai estar lá no bar do Bololô. E a gente, vamos lá e nós vamos fazer isso. Aí tava eu, o Neguinho, o Patolino, ele, aí tava o Dom, aí mais uns dois, a gente tava lá bebendo, aí esse cara tava lá. Aí quando chegou a hora, acho que era mais meia-noite, né, ele disse, agora. Aí ele levantou, puxou a 12, quando ele ia atirar no cara, o dono do bar lá, o Bololô, puxou um 38. Ele disse, aqui ninguém vai fazer tiroteio não vai morrer muita gente aqui. Aí naquele dia ali, né, por Deus mesmo, a gente não fez aquela matança ali, né, ia morrer muita gente, não permitiu, né. Aí então depois daquele dia lá, quando foi na outra semana, o Elivaldo já tinha se convertido, ele não estava lá que a gente tinha se convertido. Aí ele convidou o Toninho para ir num culto de jovem lá na... O Oberdan também, o Oberdan já tinha convertido. O Oberdan, ele não andava com a gente, o Oberdan ele sempre andava com outro grupo de pessoas, o pessoal lá de baixo. O Elivaldo já andava aqui em cima, que ele gostava muito de estar lá na Rossés com a gente. Então ele ia lá, ele que você tinha... Eu digo assim, o Oberdan já tinha se convertido? Ele já tinha se convertido, e o Elivaldo também. Já tinha se convertido, entendeu? Aí foi o Elivaldo que convidou o Toninho e me convidou para a gente ir num culto de jovem, lá na Quadrangular. Na Rua 1. Na Rua 1. Disse, vamos lá, que vai ter um evento de jovem lá, vai ser uma benção, vocês vão lá. Tal. Aí nesse dia a gente não ia fazer mais nada, né? A gente disse, pô, melhor a gente ouvir a palavra de Deus. E eu fui nesse dia, né? E quando chegou lá, Deus falou muito, né, numa peça teatral que tem lá, com você que lembra do Francisco Carlos, está muito fazendo peça teatral, né, e aquela peça mexeu muito comigo, né, então, e ali eu senti no coração de aceitar Jesus, entendeu, mas assim, eu vi que foi Deus que estava me chamando ali para aquele momento, né, porque se eu tivesse continuado, realmente a gente já estaria morto. Porque a gente estava caminhando por um lado muito sombrio, né? E já estava começando a querer roubar. Vocês eram muito violentos também, né? Violentos também, né? Eu me lembro que eu tinha roubado um cordão de uma jovem, lá na Rua 7, e eu puxei o cordão dela. Aí quando eu corri lá para a Rua 6, né? E a gente estava por lá com os meninos, e de repente os caras estavam atrás. Roubaram o cordão da fulana e era não sei se conheceu o Chico, que trabalhava na feira, a mãe dele. Chico. Pois é, era de uma namorada dele. Era de casa. Era de casa, né? E eu não conhecia, né? E de repente, né, eu disse assim, poxa, esse cara souber que foi eu que puxei o cordão da namorada dele, né? Eu conheci ele um bocadinho, né, do Chico, aí assim, vai ter maior onda aqui, né? E, então, assim, foi muitas situações, né? A gente... era muito incentivado. Qual foi o ano, pastor, que o senhor aceitou Jesus? Irmão, o jejum foi em 93. 93 foi o último ano que eu vivi como mundano. O senhor, depois que se converteu, pastor, ainda teve uma certa dificuldade de afastar dos amigos, de largar tudo totalmente, assim, que geralmente tem conversões, sempre eu digo isso. Tem pessoas que quando eu aceitei Jesus no domingo, eu era viciado em droga mesmo, ele viciado em fumar todo dia, e segunda-feira não quis mais. Mas tem pessoas que demoram um pouco. Uma das coisas também que no caso do meu testemunho demorou foi as amizades, para largar os amigos, né? Não. A gente saía, a gente bebia, a gente batia nos outros, esfaqueava, dava tessadada, eu dava garrafada, mas assim, a gente, depois que eu me converti, né, foi Deus mesmo, né, que fez uma conversão rápida. Separou mesmo, entendeu? Eu falava com eles, conversava com eles, até evangelizava eles, mas assim, eu não tive dificuldade nenhuma de deixar aquilo, mesmo porque Deus fez um trabalho muito rápido da minha vida, foi um trabalho muito rápido.
Eu me lembro que no primeiro ano que eu me converti, eu conheci um homem de Deus que era uma bênção, que é o pastor Almeida, né? E ele gostou muito de mim. Nosso paizão, na verdade. Ele gostou muito de mim, entendeu? Ele gostou muito de mim porque ele já foi logo me colocando para me aprender a palavra de Deus. E como eu era uma pessoa muito esforçada, né? E de repente ele veio em mim uma potência, né? Para liderar. E ele me levou para me fazer o Instituto Teológico. Eu fui na quadrangular, o ITQ naquele tempo, né? Eu iniciei o ITQ junto com o Dioclésio. O Dioclésio estava no primeiro ano. No segundo ano eu entrei no primeiro ano do ITQ, estava na Praça 14. E a igreja pagava para mim. Então aquilo foi um grande apoio. Um grande apoio, entendeu? Se não tivesse um apoio nesse sentido, certamente a gente teria voltado. Porque a gente viu algumas pessoas que se converteram, que era nosso tempo lá, né, como o Monte, né, o Ed, como o Amarelinho, não sei do Ed, o Amarelinho, o Ed, né? Não conseguiram se firmar, não conseguiram se firmar, né? Então assim, a gente viu, né, muitos jovens, né, que a gente até evangelizou, né? Que evangelizou muito, né? Falou muito de Jesus por Agulha, por Fidel, né? Aqueles pessoal ali, né? Que a gente conhecia. É uma gama, que eu me lembro, assim, eu tenho pouca lembrança do meu passado, pastor, mas eu me lembro de muita gente que foi embora ali, Finado Camarão, né? O Finado Pajé, que era lá, trabalhava na padaria com a gente. O César Lourinho também, o César Pampolha, que a gente chamava, que morava na rua ali. Então muita gente foi embora, né? O Monte também, o Monte também congregou lá na quadrangular. Meu pastor, aí o senhor estudou, procurou conhecimento, e quando veio assim aquele chamado pastoral para a sua vida? Aí sim, aí acho que o senhor foi líder de jovem também na quadrangular, né? Inclusive o senhor foi meu líder de jovem na quadrangular. Fui 3 vezes líder de jovem, era professor da escola dominical de jovens, dos senhores. Eu tenho muita saudade daquela época. A gente, como líder de jovem, a gente ganhou muitos jovens, né? Gostava muito de fazer retiro naquele tempo, né? A gente levava muitas pessoas, inclusive, né? Quando eu fui chamado para mim lá na igreja do Bispo Oliveira, eu encontrei lá o Márcio. Você conheceu o Márcio? O Márcio que o bispo falou a respeito, mas eu não estou lembrado, não me lembrei dele, acho que não cheguei a conhecê-lo. Não chegou a conhecer, né? Esse rapaz, agora ele é pastor, o Márcio. A gente conheceu ele uma vez que a gente ia fazer um retiro de jovem, sabe que a gente queria aventura. Ele disse, bora fazer para a Praia do Arara. A gente conheceu o Juninho. O Juninho conheceu um pessoal que morava lá na Praia do Arara. E ele disse, Roberto, lá é bom de fazer um retiro para jovem. Vamos lá, a gente fomos conhecer lá esse lugar muito bonito, na beira da praia. Aí disse, rapaz, dá para a gente fazer um campo para jovem aqui muito maravilhoso, na beira da praia, era uma praia muito grande, muito bonita ali. E a gente programou um retiro para ali. E a gente queria um barco para levar a gente até lá. E a gente conheceu, a gente viu pelos anúncios, né, alguém que tinha um barco. Eu fui lá com a pessoa me alugou, e no dia que era para ir, quem foi esse senhor e esse jovem, que era o Márcio. Né? E ele não era evangélico. E ele ficou lá no barco lá, e ele ficou participando com a gente do retiro. Entendeu? Aí já recebeu a bênção. Se converteu lá. Entendeu? Se converteu lá no retiro. E quando eu estava conversando com o Mr. José, eu disse, rapaz, a gente ganhou o Márcio lá num retiro. Mulherengo não, mano. Ele queria estar lá no meio das meninas, mas sabe que Deus pegou ele lá. Ele ia pegar as ovelhas. Aí Deus converteu ele lá. Entendeu? Pastor Zé Roberto, e hoje nós nos reencontramos, né? Primeiro reencontrei ali o pastor Elivelton, né? Eu fui fazer uma visita lá na Pastora Natividade, né? Que também tem um testemunho, que veio do tráfico e tudo. E eu fiquei, quando eu ouvi Natia, digo, poxa, Natia é aquela que vivia lá nas bocadas lá pra gente lá. Eu vou lá para me ver essa nega de volta, faz muitos anos que eu não vejo. E lá reencontramos o pastor Elivelton e começamos a idear. Nós já estávamos com um projeto chamado Para Servir,
né, fazendo o trabalho de distribuição de café da manhã, de sopa, e a gente se uniu. Eu estava fazendo aqui no viaduto do Manoa, onde ainda tem, na sexta-feira, toda sexta-feira tem o sopão aí também, e a gente se reencontrou. Depois se aproximou o senhor, o Toninho também de vez em quando aparece, né, para participar juntamente conosco, a Vânia, que também era daquela barra pesada do tempo passado, a Cristina, a Geisa, né? Então Deus, tipo assim, eu passei, pastor, uns 2 anos tendo um sonho. Eu falava para minha esposa, eu disse: minha filha, eu tenho um sonho. Eu voltava para aquela alvorada antiga, do tempo do barro, que eles tomavam banho naquele garapé ali de baixo, tudo, e um sonho atrás do outro. Eu disse: meu Deus, que sonho é esse? O que significa? Tinha vários sonhos com o mesmo significado, né? Então qual era o significado? Voltar à alvorada e fazer a obra de Deus na alvorada com pessoas que eram da alvorada, que eram justamente da nossa época, né? Hoje o senhor é pastor do Ministério Século de Justiça, né? Nós tivemos ali no sábado, ali foi um culto abençoado, com muita tribulação, né? Muita dificuldade, porque a obra de Deus ela não é fácil, irmãos. Inclusive, eu quero aqui deixar um desafio para você que gosta, que ama a obra de Deus, que gosta da obra de Deus. Pastor Zé Roberto está com um desafio muito grande de construir uma congregação num lugar ali muito difícil. Ali, aquela área ali é uma área também difícil de trabalhar, né, porque o tráfico de droga toma conta também de muitos lugares ali. E o pastor Zé Roberto está ali, comprou um terreno, está pagando o terreno ainda, e ele está com esse desafio de construir, de fazer uma tenda. E eu quero aqui lançar um desafio para você, né, que tem o coração voltado para a obra de Deus, que gosta de ajudar, que gosta de investir, dizer assim: pastor, eu quero lhe ajudar, precisa fazer nos baldames lá agora, né, pastor? Isso. Começar do zero, né? Entende o que é. Eu sou pedreiro, eu dei uma olhadinha lá, preciso fazer as bases, né, fazer o piso, deixar as colunas prontas para a tenda vir e cobrir. Então, desde já eu lanço esse desafio para você que está nos assistindo, que vai nos assistir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, TikTok, aonde você vê essa mensagem. Nós vamos deixar aí o nosso contato e também o contato do pastor Zé Roberto. Pastor, eu queria ajudar o pastor Zé Roberto lá nesse desafio. Por quê? Porque tem doado a sua vida, assim como muitos pastores que nós conhecemos. Estivemos pregando agora domingo ali na Redenção, né, lá com a pastora Miqueias, né, numa área vermelha, vermelhíssima, né, mas Deus levantou um trabalho ali muito humilde, mas cheio da presença de Deus. Então, se você sentir no seu coração de abençoar a obra de Deus, materiais de construção em geral, meu irmão, eu sei que Deus tem abençoado a tua vida e você é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso, estender a sua mão e abençoar a obra de Deus, para que através da sua vida, né, pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer a obra de Deus, mas você abençoa quem sabe, abençoa quem se dispõe, e através, quando o pastor Zé Roberto pregar naquele lugar, que ele ganhar uma alma, você vai ser participante dessa alma, e o galardão, mas a Bíblia diz que um recebe galardão, aquele que planta, aquele que rega, e aquele que dá o crescimento, que é Deus. Ele derrama galardão sobre todos nós, tá bom? Pastor Zé Roberto, eu queria que o senhor deixasse uma palavra. Nós estamos em pleno carnaval, temos visto aí algumas zombarias com o nome do Senhor Jesus, pessoas deturpando o Evangelho, pessoas falando coisas terríveis, né? Então, eu louvo a Deus porque esse grupo, pastor Roberto, que se uniu, tem praticamente eu, o senhor, pastor Márcio, né, pastor Ivelton, pastora Geise, tem a mesma visão de evangelho, né, de pregar para pessoas humildes, de ir nos lugares difíceis, nas áreas vermelhas, nas favelas, nos valados, nos becos, e pregar o evangelho. Deixe-nos uma palavra aí de fortalecimento para quem está fazendo a obra de Deus hoje, pastor. Bom, há um texto sagrado aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que vai dizer assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa.
porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, eu desprezarei. Forte essa palavra, pastor. Aqui eu poderia resumir tudo isso que nós estamos falando aqui. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Mas se tu desprezar a Deus, não tem como Deus te honrar. Ele vai te desprezar também, né? A obra de Deus ela é tomada por esforço. Eu aprendi isso desde cedo. E uma coisa assim, quando tu entra pro reino, tu escolhe o Senhor que tu quer servir. Quando eu decidi mudar de Senhor, deixar de ser capacho do diabo para ser servo do Senhor, eu escolhi o Senhor porque eu sei o que Deus pode fazer na minha vida, o que Deus tem feito e fará na minha vida, né? O chamado de Deus para o ministério veio muito cedo. Depois que eu me converti, o pastor Almeida olhou em mim um potencial, que ele me ungiu como pastor, já lá muito tempo atrás. E tinha muitas pessoas que eram da igreja lá que gastavam mais tempo, né? Estavam mais tempo. E que não foram ungidos como pastor, mas ele ouviu em mim, e ele me ungiu como pastor. Eu fui com o pastor dele um bocado de tempo, fui com o pastor Almeida, chegou o tempo que ele queria me dar uma igreja, mas só que eu sentia que eu não tinha chamada de estar na frente de uma obra. Não, eu só falava para ele, não, pastor, eu quero ficar só como auxiliar, porque não é meu tempo, né? Mas eu sentia que Deus me chamava para algo assim, né? Para estar na frente de uma obra. Inclusive que lá onde nós nos convertemos e depois passamos para o Ministério Pentecostal Missionário, tem muitas pessoas ali que não conhecem a história do Ministério Pentecostal Missionário, mas eu conheço. Eu conheço porque eu fui um dos fundadores daquela obra ali. Eu fui um dos fundadores, junto com o pastor Tavares. Aquela igreja, antes de ser Ministério Pentecostal Missionário, aquela igreja era chamada de Ação Missionária. Eu me lembro da Ação Missionária. Ação Missionária. Começamos lá na casa da irmã Dalila, depois fomos lá para o canto da Rua 4, ali onde era a casa daquele... do lado da casa daquele... esse nome dele, que era até meio doido, bastante tempo. Lano, esse mesmo. Do Lano. Batemos muito naquele Lano. Então ali, irmão. Eu tava de papo. Aí a gente alugamos ali, passamos um tempo lá. E depois a gente teve a ideia de sair, porque quando a gente era ação missionária, a gente estava com 7 pastores, me lembro bem. Eram 7 pastores que tinham saído da quadrangular, e a sede era lá na Compensa, com o pastor Roberto Jacques Minuti. Esse pastor morreu, e depois que ele morreu, a gente se desligou, o pastor Medo se desligou. Aí o pastor disse, agora a gente vai criar um ministério. Foi quando a gente criou o Ministério Pentecostal Missionário, né? Ele pediu a nossa ajuda, eu e o pastor Tavares, a gente conseguiu conhecer um homem que sabia fazer estatuto, ele fez estatuto para nós, e a gente fundamos ali o Ministério Pentecostal Missionário. Continuamos lá na Rua 4, e depois a gente congregando ali, a gente conseguiu comprar o terreno lá na Rua Bela Vista, que hoje a igreja está lá, que é a sede do Ministério Pentecostal. Pastor Zé Roberto, assim como o senhor, eu, Toninho, Joclésio, Pastor Carlos, foram discípulos de José Almeida. Então, eu aprendi muito com ele. E a Simone fomos apresentados, né, amor? Ele apresentou o nosso namoro naquela época, em meio da Simone, nos consagrou e disse que Deus tinha um propósito com a obra de Deus para nossas vidas. Nós dois jovens não imaginávamos. Eu gostava muito de cantar, não imaginava pastorear, dirigir igreja, essas coisas, não tinha essa pretensão. Mas eu aprendi muito com os conselhos do pastor José de Almeida. Foi um grande líder, teve a sua passagem pelas nossas vidas e deixou um grande legado para mim como líder, né? Aquela mansidão, aquela forma de trabalhar que muitas vezes as pessoas até reclamavam. Meu Deus, pastor Almeida é muito manso, queria que ele fosse mais esquentado, mas ele com aquela tranquilidade dele
passava segurança para a gente. Pastor José Almeida deixou um legado para o senhor, pastor Almeida? Deixa assim, hoje, da forma como a gente tem a visão da igreja hoje, da maneira como conduzir, eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi. Era um homem fundador de igreja. E teve um sonho de abrir 7 igrejas e Deus permitiu que ele abrisse 7 igrejas, né? E eu acompanhei, passei pelas 7 igrejas, né? Fui pastor na igreja Alvorada, fui pastor na igreja Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, Pioreni, Santa Telvina, União da Vitória. Era realmente um pioneiro de obra. Era um pioneiro, e eu passei por todas essas igrejas desse ministério, né? Então eu aprendi o que a gente tem hoje de experiência, né? Tive muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E depois que ele foi embora,